E o que é um pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo relacionando a pessoa do discurso. Exemplo, quando eu digo, Paulo sorriu. Finalmente, as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Veja, aqui eu tenho a palavra ele. Ele se refere a quem? Se refere a Paulo. Mas na frase, eu não repeti Paulo. Se eu repetisse, ia ficar Paulo sorriu. Finalmente, as coisas tomavam o rumo que Paulo desejava. Então, para não repetir o nome de Paulo duas vezes, eu utilizei aqui um pronome pessoal, que é ele. Substituindo ou acompanhando o substantivo, o pronome indica a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa gramatical. Então, os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu é a primeira pessoa do singular e nós a primeira pessoa do plural. Quando eu digo primeira pessoa, a primeira pessoa é aquela pessoa que fala, é a primeira pessoa. Já quando eu digo tu, vós, é a segunda pessoa, porque não é a pessoa que fala, mas é a pessoa com quem se fala. Já aqui, quando eu digo ele ou ela, é ou eles ou elas, a terceira pessoa. Por quê? É a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Ele, ela, eles, elas. Então, aqui eu tenho eu, a pessoa que fala, nós, a pessoa que fala no plural, tu, em segunda pessoa do singular, que é a pessoa com quem se fala, e vós é a segunda pessoa do plural, a pessoa com quem se fala. Ele ou ela, a terceira pessoa do singular, é a pessoa de quem se fala, e eles ou elas, a terceira pessoa do plural, a pessoa de quem se fala. Vejamos mais alguns exemplos. Os pronomes, dentro da classificação, como é que eles podem ser classificados? Os pronomes, eles podem ser classificados em pronomes pessoais. Os pronomes pessoais estão divididos em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Temos também os pronomes pessoais de tratamento, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Também temos os pronomes relativos, o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Então, inicialmente, nós vamos ver os pronomes pessoais do caso reto. Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembremos-nos que os pronomes pessoais, eles substituem os substantivos indicando as pessoas do discurso. No exemplo que eu mostrei anteriormente, onde Paulo sorriu, finalmente as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Ele aqui é um pronome pessoal do caso reto. Para não repetir o nome Paulo, eu coloquei ele.
Então, os pronomes pessoais do caso reto, nós acabamos de ver eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mi, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo e aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso reto. As formas pronominais. Muitas vezes, quando a gente vai escrever uma frase, um texto, os pronomes o, a, os e as, eles adquirem as seguintes formas. No texto, ele vai aparecer como lo, lá, los, las, quando associados a verbos terminados em R, em S ou em Z. Por exemplo, encontrar, encontrar, mais o, então a gente escreve encontrá-lo. Então, encontrá-lo é uma forma pronominal. Encontrar terminou em R. Encontrar. Mais o, encontrá-lo. Aqui, encontramos. Mais o, encontramo-lo. Terminou aqui, encontramos. Terminou em S. Mais o, eu não posso colocar encontramos-o, mas encontramo-lo. Fez mais as, felas. Fez terminou aqui em Z. Então, eu escrevo felas. Então, toda vez que os pronomes aqui adquirirem essas formas, quando eles terminarem em R, em S ou em Z, na sua forma pronominal, ele vai escrever-se da maneira como eu apresentei. A mesma coisa acontece aqui no nó, na, nós e nas. Quando associados a verbos que terminaram em som nasal. Por exemplo, aqui, encontraram mais o, encontraram, encontraram. Encontraram mais o, encontraram no. Põe, on, olha aqui o som nasal, on. Põe mais as, põe nas. Então, aqui eu tenho no, na, nós, nas, sendo utilizado na forma pronominal. Quando o verbo termina aqui em som nasal, o som que sai pelo nariz. Os pronomes pessoais de tratamento. Os pronomes pessoais de tratamento, eles representam a forma de se tratar as pessoas. O trato cortês, né, que é aquele trato mais cerimonioso, que você usa em determinadas ocasiões, ou, no caso, o trato informal, que é aquele trato íntimo que a gente fala no dia a dia com as pessoas mais próximas. Os mais usados. Os pronomes de tratamentos mais usados. Você. Então, você, eu utilizo você para o tratamento familiar. Senhor, senhora, é um tratamento respeitoso. Vossa senhoria, é um tratamento mais cerimonioso. Você não usa vossa senhoria no dia a dia. Vossa excelência, é um tratamento para altas autoridades. Prefeito, senador, o governador, o presidente. Vossa eminência é o tratamento para cardeais. Vossa santidade, tratamento para o papa. Vossa alteza, o tratamento aqui para os príncipes e duques. Vossa magnificência, o tratamento para reitores de universidades. Vossa Majestade é o tratamento para reis. E Vossa Reverendíssima é o tratamento usado
para sacerdotes. Isso quando? Quando a gente vai utilizar de textos formais, cerimoniosos, ou, no caso, algumas situações como você, de texto informal que a gente usa no dia a dia para tratar as pessoas mais próximas. Os pronomes possessivos. Como o próprio nome já diz, pronomes possessivos são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, o possuidor, eles acrescentam a ela a ideia de posse de algo. Posse de algo, uma coisa possuída. Quando eu digo, por exemplo, eu reagi quando tocaram no meu braço. Eu reagi quando tocaram no meu braço. Meu aqui é um pronome possessivo. É algo que é meu, que me pertence. Tem essa ideia aí de posse. Eu reagi quando tocaram no meu braço. Então, meu é o pronome possessivo. Então, pronome possessivo. Os pronomes possessivos quais são? Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Então, todos esses pronomes aqui são pronomes possessivos. O carrinho é meu. Peguei a sua boneca. Nossa escola é bonita. Vosso irmão é muito lindo. Então, todas essas situações que eu acabei de falar foram utilizadas aí pronomes possessivos. Agora, os pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Pronomes demonstrativos são palavras que indicam no espaço ou no tempo a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, quando eu digo, este caderno é meu, então eu estou mostrando aí que o caderno é meu, é uma posição no espaço que o meu caderno está sendo colocado. Este caderno é meu. Este indica que o caderno está próximo da pessoa com quem se fala. Então, o caderno está próximo a mim, por isso que é este caderno. Mas quando eu digo, esse caderno aí é teu. Então, esse caderno, ele indica que o caderno está próximo da pessoa que ouve. Então, este está próximo a mim e esse está próximo da pessoa que ouve. Não sabemos de quem é aquele caderno lá. Aquele indica o caderno distante de ambas as pessoas. Por isso que não é nem este que se refere a mim, nem esse que se refere a você, mas aquele que está ali distante de ambas as pessoas. Então, tem muitas pessoas que na hora de escrever ou de falar, ao invés de dizer este, diz esse. Lembrando, este é o que está próximo a mim. Esse é o que está próximo da pessoa que está ouvindo. Aquele, a pessoa que está distante de ambas as pessoas. Quando eu digo, por exemplo, este ano está sendo bom para nós. Então, este ano está sendo bom para nós. Este, referindo-se aqui ao ano presente, ao ano vivenciado. Já quando eu digo, esse ano que passou foi razoável. Esse aqui se refere a um passado próximo. Esse ano que passou.
Já quando eu uso aquele ano, foi terrível para todos nós. Aquele referindo-se a um passado bem distante. Então, este ano refere-se ao presente, esse ano a um tempo próximo, mas passado, e aquele ano a um passado bem distante. Os pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhes sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Por exemplo, alguém está chegando. Alguém. Quem é esse alguém? Alguém refere-se à terceira pessoa sem identificá-la. Eu, tu, ele. Então, ele é a terceira pessoa. Alguém refere-se a essa terceira pessoa. Compareceram muitos pais à reunião. Compareceram muitos pais à reunião. Muitos aqui refere-se à terceira pessoa, sem determinar o número exato. Muitos. Muitos quantos? Então, aqui eu tenho um pronome indefinido. Quais são os pronomes indefinidos? Algum, alguma, alguns, algumas e algo. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, alguém. Todo, toda, todos, todas, nada. Muito, muita, muitos, muitas, ninguém. Pouco, pouca, poucos, poucas, tudo. Certo, certa, certos, certas e cada. Então, todos esses pronomes apresentados são pronomes indefinidos. São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe aí um sentido vago, impreciso, ou expressando uma quantidade indeterminada. Outros pronomes aqui indefinidos. Outro, outra, outros, outras, outrem. Quanto, quanta, quantos, quantas, quem. Tanto, tanta, tantos, tantas, mais. Vário, vária, vários, várias, menos. Diverso, diversa, diversos, diversas, demais. Uma, uns, umas. Qual, quais. Bastante, bastantes. Então, tudo aqui são pronomes indefinidos. Agora a gente vai passar para locuções pronominais, locuções de pronomes. O que são locuções pronominais? São locuções pronominais indefinidas. Já vimos que locuções são duas ou mais palavras. Logo, locuções pronominais indefinidas são duas ou mais palavras que equivalem a um pronome indefinido. Quando eu digo, por exemplo, aqui, apenas uma ou outra pessoa parava para ver o espetáculo. Apenas, uma ou outra. Uma ou outra. Eu utilizei aqui duas palavras. Logo, eu estou utilizando aqui uma locução. Qualquer um poderá participar do concurso. Qualquer um poderá participar do concurso. Eu não estou dizendo um, mas eu estou dizendo qualquer um. Qualquer e um. Algumas locuções pronominais indefinidas. Cada qual, cada um, quem quer que seja, seja quem for, qualquer um, todo aquele que, tal e qual. Tudo aqui são locuções pronominais. Os pronomes interrogativos.
Os pronomes interrogativos, eles são fáceis da gente identificar em uma determinada frase, porque são aqueles usados na formulação de uma pergunta direta ou indireta. Assim como os indefinidos, eles também referem-se à terceira pessoa do discurso, a ele ou eles, ela ou elas. Que dia é hoje? Veja, que dia é hoje? É uma interrogativa direta. Que dia é hoje? Interrogativa direta. Já aqui eu tenho, diga-me que dia é hoje. O que aqui é uma interrogativa indireta. Diga-me o quê? Que dia é hoje? Quem fez isso? Quem aqui é uma interrogativa direta. Quem fez isso? Mas quando eu digo, não sei quem fez isso, não sei quem fez isso, quem aqui é uma interrogativa indireta. Pronomes interrogativos, que, quem, qual, e variação, quanto, e também a variação, qual, quais, quanto e quantos. Então, aqui, tudo são pronomes interrogativos. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são aqueles que representam os nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Além disso, o nome mencionado anteriormente é o antecedente do pronome. Por exemplo, quando eu digo, os livros que estou lendo são muito bons. Os livros que estou lendo são muito bons. Então, os, artigo, livros, aqui substantivo. Os livros que? Os livros que estou. Estou é o verbo estar. Então, os livros que estou lendo. Que aqui, os livros que estou lendo são muito bons. Livros é o termo antecedente e que é o pronome relativo. Livro é o termo antecedente e que é o pronome relativo. Esse que aqui é o pronome relativo. O sobrado onde morava fora deixado pela avó. O sobrado onde morava. Sobrado aqui é o termo antecedente e onde é o pronome relativo. O sobrado onde morava fora deixado pela avó. Se eu colocasse o sobrado fora deixado pela avó. Que sobrado? Onde morava. Então, aqui, onde é o pronome relativo. Pronomes relativos variáveis. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Os pronomes relativos invariáveis, que eles não podem ser modificados. Que, quem, onde. E agora, para finalizar, a gente vai ver os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo ao qual se refere. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo com o qual se relaciona. Como assim? Quando eu digo, por exemplo, alguns alunos estudam o suficiente, outros não. Então, eu não repeti a palavra aluno. Se eu repetisse, ia ficar. Alguns alunos estudam o suficiente. Outros alunos não. Então, aqui, o outros, ele está substituindo aqui a palavra alunos. Logo, o pronome substantivo, ele vai substituir o substantivo ao qual ele se refere. Aqui eu não repeti alunos, por isso que outros é o pronome substantivo. Alguns é o pronome adjetivo. Outros é um pronome substantivo. Alguns,
pronome adjetivo, outros é igual a um pronome substantivo. Alguns alunos estudam o suficiente. Outros alunos, no caso, outros não. Alguns alunos. Alguns alunos. Pronome adjetivo. Alunos, eu poderia colocar alunos estudam o suficiente, mas são todos os alunos? Não, são alguns. Então, alguns aqui é o pronome adjetivo. E aqui, outros, não. Outros é o pronome substantivo. Outros, não. Então, eis aqui a diferença dos pronomes substantivos e dos pronomes adjetivos.